Bom, eu quero começar aqui por. Nós estamos aí a começar a esquentar, não é? Mas sem perder todos aqueles que são pontuais e que estão connosco à hora e dando preferência a isso também, eu quero começar por te agradecer e dizer que é para mim uma enorme satisfação estar aqui contigo neste dia pela manhãzinha, fresquinho ou com calor, mas para quem ainda não conhece, a Daniela Heller, ela é advogada, formada pela PUC do Rio Grande do Sul. A Helena não só é uma excelente profissional, como ela tem aí uma atuação no direito administrativo, com foco no servidor público, sobretudo na área da educação, e por isso não se deixem enganar aí pelo ar jovial dela, porque ela tem muito para partilhar connosco. A Daniela é aluna do projeto A Chave para advogar na mediação e, mais do que tudo, ela passou a ser aí uma verdadeira entusiasta da advocacia consensual. Então é uma enorme satisfação e um grande orgulho e motivação para mim, Daniela, termos aqui este bate-papo hoje sobre um tema que talvez alguns ainda estejam aí a pensar o que será, mas quero começar por te dar as boas-vindas. Obrigada, Dulce, obrigada pelo convite. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui contigo. É um prazer e eu tenho certeza que nesse nosso encontro, nosso bate-papo, eu vou aprender mais ainda sobre esse tema. Você é muito querida. O que nós provocamos e o que nós queremos aí provocar na reflexão de todos com o nosso bate-papo é falarmos sobre marca. E o que é essa coisa do marca, né? Começar por desmistificar. Marca é uma sigla que nós podemos usar, como tantas outras, e no nosso caso nós identificamos como os métodos adequados de resolução de conflitos. Então é isso que essa sigla aí significa. E a Daniela propôs-nos aqui nós conversarmos e batermos aí um papo sobre o tema, para ver o quanto nós conseguimos não só partilhar com vocês, mas também provocar aí insights e reflexões, não é, Daniela? É isso, não é? Exatamente. Como é que você gostaria de começar? Eu pensei em começar para introduzir o assunto, te fazendo a seguinte pergunta. Qual o panorama atual do acesso à justiça no Brasil? Ok, bom. Eu diria que no Brasil e no mundo o acesso à justiça ele tem muitas parecenças, porque houve um movimento lá atrás, e quando eu falo no movimento lá atrás estou a falar de questões de liberdade, de questões de democracia até também, onde foi trazido para a comunidade, trazido para a sociedade, que o acesso à justiça significaria a possibilidade de aceder ao judiciário. E aí o judiciário ele passou a ser, para a comunidade como um todo, a forma de ter acesso a essa justiça. E tudo começou a crescer em torno dessa situação. Os cursos de direito, as formações dos advogados, a própria agregação junto das ordens, quer na ordem do Brasil, quer na ordem de Portugal, quer nas ordens dos outros países. E isso fez com que a máquina ela ficasse muito pesada e ela não conseguisse ser nem produtiva e hoje em dia ela não consegue ser sustentável. E a questão em relação a esse acesso à justiça, e aí eu diria que o Brasil ele está à frente do tempo em relação aos métodos, em especial aos métodos adequados para a resolução de conflitos. Só que aquilo que eu também venho sentindo é a necessidade de aprofundar mais conhecimento. Isto é, não basta nós encontrarmos uma proposta de resolução de conflitos, dizermos que ela é legal, que ela intuitivamente ela atende, se nós não aprofundarmos esse conhecimento. E é aí que eu diria que o acesso à justiça no Brasil, ele precisa de ser tratado com mais carinho. Não só a questão daquilo que é as políticas públicas, mas aquilo que é também essas disponibilidades de justiça privada, através de câmaras de mediação, conciliação e arbitragem, através dos próprios profissionais mediadores, conciliadores e árbitros ad hoc. Então,
tudo e outros métodos, os Dispute Board Resolutions, entre outros métodos que estão disponíveis. Mas é necessário haver essa partilha. Então, dentro desse panorama, eu vejo que hoje nós temos profissionais de muita qualidade, não só os mediadores, que hoje já temos mediadores com um percurso. Quando eu digo qualidade, eu estou a falar não só da sua formação, mas também da sua dedicação ao conhecimento. Porque eu posso fazer uma formação de 40, de 60 ou até de 100 horas, mas se eu, com essa informação que eu tive, eu não a transformar em conhecimento, eu apenas tiver um certificado para eu mostrar que eu tenho ali um diploma, serve de pouco. E hoje eu sinto que nós já temos vários profissionais com muita qualidade, além de muita capacitação, e que por isso nós estamos a ser referência, ou que o Brasil pode ser referência para o resto do mundo. De verdade que é isso no que eu acredito, quer nas diferentes áreas dos métodos consensuais, quer também no próprio exercício da advocacia de uma forma diferenciada. E por isso nós precisamos de ter esse olhar para dentro. Isto é óbvio que nós precisamos de ver o que é que acontece lá fora, como é que está sendo feito, mas ter a consciência de que o Brasil é referência e de que o Brasil tem muitos projetos fantásticos que nessa forma de gerir e de resolver conflitos, ele está a dar cartas, nomeadamente a lei de mediação. A lei de mediação, ela é belíssima. Porquê? Ela, em 2015, preveu algo que o próprio Flávio Caetano, em conversa connosco, já nos trouxe, que era previsível que acontecesse daqui a 10 anos, e foi antecipado, que é a questão dos métodos de resolução de conflitos através dos meios digitais. E com isso, nós precisamos, de facto, de entender que a legislação brasileira, ela é óbvio, nada é perfeito, mas ela é muito competente, ela é muito completa, e ela precisa de ser colocada e também em prática, porque o panorama é de abundância, em resumo. Sim. Sim, verdade. Bom, se a gente tem uma legislação, né, que é favorável, cabe a nós, advogados, sabermos atuar, né, nesses outros caminhos que existem, né, para que o judiciário não seja a única opção, né, não seja apenas o sinônimo de acesso à justiça. E já faço a segunda pergunta que eu preparei para ti, que quais são os principais métodos de resolução de conflitos? Quais os caminhos que a gente tem? Ok, aí entramos nas vias, não é? Nas vias de resolução de conflitos. Eu para a introdução desse tema, Daniela, eu penso que é importante o advogado e a advogada resgatarem aquilo que é a sua função quando eles vão exercer a advocacia. Porque eles precisam de fazer a escolha, eu tenho dito isso aí nos nossos encontros, eles precisam de fazer a escolha sobre se eles querem ser parte do problema ou se eles querem ser parte da resolução do problema. E ter isso bem claro, ter isso de uma forma bem definida na mente do advogado, implica que ele identifique que quando fez a sua formação no curso de Direito, ele teve muitas horas de formação, informação, e eu digo, e também de formatação no processo judicial. Né? Então, esse processo, essa via, ela já é do conhecimento do advogado e da advogada, e ele ali, ele domina, certo? Agora, a questão é que, se nós continuarmos a entender na prática da advocacia que o único caminho, que o caminho, como tu dizias, e muito bem, que o caminho exclusivo, nós só temos exclusivamente o caminho da litigiosidade, do judiciário, nós vamos passar a estar a limitar-nos. Então é como se fosse um auto-boicote, não é? Porquê? Porque eu coloco a minha cabeça, o meu mindset, a minha forma de pensar exclusivamente naquela forma. Então é igual a quando nós saímos de casa e temos um lugar todos os dias para onde nós vamos, nós fazemos sempre o mesmo trajeto. Será que há outros trajetos? Será que desses outros trajetos eu consigo ter maior satisfação, por exemplo, no ambiente por onde eu passo? Se eu consigo passar pelo meio de um bosque, se eu consigo passar junto ao mar,
e isso precisa de ser questionado. Nós temos que nos forçar a sair do automatismo. E para isso, nós, saindo desse automatismo, no meu entender, nós precisamos então de, como que sair do nosso lugar, do nosso foco, daquelas lentes que estão ali limitadas, ir para um espaço mais amplo, ir para um espaço superior. O William Murray fala no go to the balcony, né? Vai para o balcão, sobe à galeria. Tem um aluno meu que trouxe um conceito que é faz uma visão de helicóptero. Então eu achei essa expressão dele maravilhosa. Dulce, e se nós fizermos uma visão de helicóptero? Nós saímos, o helicóptero fica estável e aí nós conseguimos visualizar. Então é essa a questão. Cada um buscar dentro de si a criatividade para conseguir sair do seu quadrado e identificar o que é que faz. Basicamente eu diria que nós temos que começar por aí. Eu acredito que a maioria dos advogados começa sempre por fazer uma tentativa de acordo, não é? Uma tratativa de reconciliação ou uma tentativa de negociação. E nessa tentativa que o advogado faz, ele precisa de identificar se essa advogada ela está a tratar e a trabalhar aquele caso de uma forma intuitiva, ou seja, se essa negociação que está a exercer ali, se ela é intuitiva, ou se essa negociação, se ela está a cumprir com um processo, com um procedimento, se ela conhece os elementos da negociação, se ela fez uma preparação estratégica para essa negociação. E isso significa tratar a negociação também como um processo. Então esse seria também um método, tá? Mas um método profissionalizado. Depois é necessário questionar se, quando a negociação falha, como é que eu estou a continuar a fazer as minhas tratativas, quais é que são as diligências que eu estou fazendo para continuar nessa resolução. Eu já começo a fazer a estratégia do judiciário ou eu dou ali um espaço e eu dou ali uma possibilidade, uma oportunidade para que aquela situação em concreto ela seja trabalhada em termos e em relação a outros métodos. Eu estou a fazer um diagnóstico do conflito, eu estou a fazer o desenho e o mapa do conflito, quais ferramentas é que eu como advogada e advogado eu estou a utilizar para identificar os métodos de facto mais adequados ao contexto, à situação e aos intervenientes. E aí entram os outros dois, a mediação e a conciliação. E ainda existe também, e eu falei dos 5 principais, digamos assim, as 5 principais vias, que é a arbitragem também. Isto é, aquilo que nós estamos a trazer para esta forma dos principais métodos de resolução de conflitos é também desmistificarmos aquele conceito que existe de que a arbitragem é uma justiça elitista, de que a arbitragem é só para situações e clientes com muito dinheiro. A justiça privada, nesse sentido, ela é exclusiva só para alguns, não é para todos. É necessário desmistificar isso e hoje em dia também no Brasil já está sendo desmistificado. Existem várias câmaras muito competentes, com processos, com procedimentos regulamentados, com uma atuação profissional, árbitros extraordinariamente também competentes, que oferecem esses serviços para determinadas situações. Agora, a questão é, a quem é que cabe fazer essa triagem? Eu não tenho dúvidas, ao advogado, à advogada. Quando os advogados recebem o seu cliente no escritório, eles precisam sim de estar preparados quase para fazer uma aula para o cliente. Olha, hoje em dia, nós pensarmos só no judiciário é estarmos a limitar as nossas possibilidades. Hoje em dia, se eu te disser aqui o que é que eu vou fazer para defender o teu direito no judiciário, significa te afastar da resolução do teu problema. É isso que tu queres?
Ou tu queres uma advogada que te acompanhe, que te aconselhe, que te oriente, que te preste efetivamente uma assessoria técnica e jurídica e que seja parte da resolução do teu problema. Isto é, queres um parceiro ou uma parceira para resolver o teu problema, ou queres delegar em mim para eu ir delegar noutro que ele resolva o teu problema, sabe-se lá quando ou como. E por isso é que, na minha ótica, é tão importante o advogado e a advogada começarem a abrir a mente, não é? Ou seja, abrir a mente no sentido, o que eu aprendi na faculdade foi ótimo, foi maravilhoso, mas não chega, não chega, porque lá eu fui formatada para o judiciário e agora eu tenho que, primeiro, tomar consciência que isso aconteceu. E isso não é ruim, isso é tomar conhecimento e consciência de onde eu estou e de quem eu sou. E aí nós encontramos a seguir o quê? O livre-arbítrio. Eu tenho a possibilidade de escolher que advogada eu quero ser. Eu quero ser uma advogada de contencioso, eu quero ser uma advogada do judiciário exclusivamente, ou eu quero ser outro tipo de advogada. Eu quero ser outro tipo de profissional. E aí eu vejo que, por exemplo, a inteligência artificial, ela provocou muito esta nossa questão de precisarmos de refletir sobre isso. Porque quando nos dizem que, como se dizia até o ano passado, que a inteligência artificial vinha substituir a advocacia, e eu continuo a escutar algumas pessoas que fazem estudos sobre a inteligência artificial a dizer que quando nós temos casos com as mesmas características, a solução tendencial é esta. Mas isso é nós não tratarmos o ser humano como ser humano, não é? Porque o ser humano é uma coisa que é única. Não existem dois seres humanos iguais, nem os gêmeos são iguais. E tratar todos da mesma forma significa, para mim, na minha lógica, um desperdício. Então, esses principais métodos, para mim, obrigatoriamente, toda a advogada e todo o advogado têm de conhecer, não só pela rama, têm de conhecer com profundidade. Sim, eu concordo plenamente. Existem vários caminhos, né? Eu acho que é nosso dever saber qual é o mais adequado para o nosso cliente, né? Para resolver aquele conflito. E eu aproveito já para te fazer a próxima pergunta, que é: como saber identificar qual o método adequado para cada caso? Tem técnicas para isso? Aí você já sabe algumas respostas, né, Daniela? Sim, com certeza, já estou até utilizando. Então me conta, o que você já está utilizando? Para mim, principalmente, é no acolhimento do cliente, na escuta, para deixar de estar, como tu disse antes, formatado já para via judiciária. Eu, a partir do curso, né, comecei a ver que primeiro eu vou entender o conflito. Quais são os interesses do cliente, né? As necessidades, o que é mais importante para ele, para daí então verificar qual vai ser a via eleita, né? Qual vai ser a via adequada, que talvez seja o judiciário, mas talvez não, talvez tenha outros métodos que sejam mais eficientes. Que bom, fico super feliz, porque é exatamente isso, isto é, quando a advogada ou advogada ela recebe o cliente, esse acolhimento, como tu trouxeste aí e muito bem, eu fico super feliz, ele tem um peso imenso, porque o advogado ele precisa de entender que para ele conquistar aquele cliente e para que ele seja contratado, os seus honorários vão ser importantes na escolha? Sim, claro que sim. Porque há honorários que cabem no bolso do cliente e há honorários que não cabem no bolso do cliente, como qualquer outro produto ou como qualquer outro serviço. Mas aqui entre nós, a escolha, quando nós vamos à procura de um serviço ou quando nós vamos à procura de um bem, é só no valor? Não é. A escolha, quando nós vamos à procura de um prestador de serviço, é exatamente nisso que tu trouxeste. É nessa capacidade de acolher. E por isso, o método mais adequado e saber um método adequado para cada caso significa saber escutar o cliente. Escutar o cliente implica que, em vez do advogado ter
aquela escuta para a qual ele foi formatado na sua formação inicial da universidade, que é boa, ok? Mas essa escuta é uma escuta limitada ao judiciário. E aí a advogada e o advogado precisa de desenvolver um outro tipo de escuta. Ele precisa de entender os vários, como nós falámos aí em lives anteriores, os vários elementos do conflito. Então ele precisa de elaborar um documento, ele precisa de elaborar uma ferramenta à sua medida, e nós de facto partilhamos aí algumas, mas ele precisa de elaborar um documento, uma ferramenta à sua medida, que nessa primeira conversa com o cliente, não só ele vai criar essa empatia e ele vai criar essa conexão, como ele vai ficar a escutar aquilo que são outros elementos que não só os elementos juridicamente relevantes. A partir do momento em que o advogado e a advogada conseguem escutar esses outros elementos, conseguem identificar que, por exemplo, aquele cliente que chega e diz assim, eu preciso de lhe dizer umas verdades, eu tenho aqui umas coisas entaladas na garganta que se eu não lhe disser, eu não vou ficar satisfeito. Ora, ele já me está a dar elementos que me dizem assim, o judiciário não resolve isso. E por conta dessa situação, eu vou ter de fazer essa informação ao meu cliente dizendo, olha, nós até temos um direito maravilhoso, temos uma prova fantástica, a nossa estratégia para o judiciário eu vejo com muitos bons olhos de nós termos um resultado positivo lá. Mas nessa decisão desse resultado positivo, nós não vamos conseguir que você lhe diga umas boas. Nós não vamos ter espaço para que você tenha a oportunidade de falar para ele. A nossa comunicação vai ser através de peças processuais redigidas por mim, que eu até posso escrever lá essas coisas e o advogado dele até pode ler e eventualmente ele também pode ler. Mas você não vai poder dizer. Agora, se você quer lhe dizer umas boas, tem outros processos para os quais nós também nos podemos preparar e não descartar aquele. Aquele está lá como uma alternativa, aquele está lá como uma viabilidade, uma possibilidade. Mas existem outros onde nós podemos desenvolver isso e trazer para cima da mesa o que você pretende. E com isso eu já estou a fazer o quê? Eu já estou a fazer uma triagem do processo, que é um processo que traz métodos adequados para cada caso, e eu já estou a fazer uma outra coisa, Daniela, que eu acho que é de extraordinária importância os advogados e as advogadas começarem a entender, que é tratar o cliente como único, tratar o cliente como exclusivo. E nessa exclusividade de tratamento do cliente, a advogada vai poder fazer o quê? Subir os seus honorários, inclusive. Porque se eu estou a dar um tratamento de exclusividade ao meu cliente, ele vai precisar de saber que o meu tempo é só dele. Logo, se o meu tempo é só dele, ele precisa de quê? Ele precisa de valorizar isso. Porque se ele quiser um advogado que partilhe o tempo com ele e com outros, existem vários colegas que prestam esse serviço. E nada contra. Há clientes para todo o tipo, há advogados para todo o tipo. Nós precisamos é de quê? De identificar o nosso estilo. E por isso é sim necessário ter essas ferramentas, ter essas técnicas, desenvolver essa primeira reunião que é fundamental, a primeira reunião com o cliente, eu diria que ela é essencial, não só para o conquistar, mas também para já lhe mostrar que ele pode encontrar outras respostas, mas que no caso do advogado consensual especializado, ele é um advogado que está pronto para tudo. Como nós brincávamos um dia, mas falando muito a sério, ele é bom de briga, mas ele também sabe resolver de outra forma. E ele só vai para a briga quando aquilo que... quando é a última opção, quando é a última escolha, quando é a última possibilidade para resolver aquela situação. Então eu diria que aí a preparação do advogado, ela é fundamental, e fazer o que tu partilhaste connosco é de suma importância, é essencial.
Sim, exatamente. E tu já falou algumas aqui, mas eu te pergunto se tem mais outras dicas para nós, advogados, deixarmos de enquadrar o caso direto na via judicial, para Ok, sair desse automatismo. entendi. Eu diria que primeiro nós precisamos de facto de tomar consciência. É quase como a questão até da própria chave, não é? A chave é muito isso. Nós primeiro precisamos de ter consciência do que não sabemos, porque enquanto nós continuarmos a acreditar que nós sabemos de tudo, nós de facto não vamos conseguir evoluir. Então eu diria que primeiro nós temos que ter essa consciência de que nós não sabemos. Eu costumo dar o exemplo de andar de bicicleta ou andar de skate, não é? Quando nós vemos alguém andar de bicicleta, achamos que aquilo é algo absolutamente fácil, que é trivial. Aí vai e chega o primeiro dia em que nós montamos a bicicleta, nós nos colocamos em cima dela e entendemos que afinal não era tão fácil como nós julgávamos, isto é, nós passamos a ter consciência daquilo que é a nossa incompetência. E nessa consciência da nossa incompetência, nós identificamos que para andar de bicicleta é necessário equilíbrio, é necessário ter um jogo motor em relação àquilo que é o peso do corpo e o peso da bicicleta e o vento. Então há ali uma série de questões que são importantes. Eventualmente nós podemos colocar aquelas duas rodas lá atrás, não é? E ter um triciclo, e aí nós já conseguimos, não indo pela questão do necessário equilíbrio. Mas há um dia em que nós temos que ganhar essa coragem, tirar as rodas de apoio e ir na cara e na coragem. Para quê? Para ultrapassar esses desafios, que são os desafios do novo. Com essa questão, nós vamos passar a ter o quê? Nós vamos passar a ter consciência daquilo que é a nossa competência, porque nós vamos começar a saber andar de bicicleta. Aí, como nós somos seres humanos e o ser humano é naturalmente imperfeito, aquilo que certamente vai acontecer é que nós queremos mais. Então nós vamos começar a desafiar-nos, certo? Aí nós vamos começar a andar sem uma mão, aí nós vamos começar a andar sem os dois pés, aí nós vamos começar a andar sem as duas mãos e sem os dois pés, e algumas vezes nós vamos cair e partir o queixo. Né? E aquilo que isso significa também é que nós vamos então tomar a inconsciência da nossa competência. Essa evolução entre ser consciente e ter competências, para mim, é aquilo que nós mais precisamos de trabalhar. E eu fico muito, não só muito motivada hoje em dia, como até emocionada, porque cada vez mais eu sinto este grupo de profissionais a crescer. Isto é, cada vez mais eu vejo os advogados e as advogadas a terem a humildade de reconhecer que faziam muita coisa de forma intuitiva e que neste momento é necessário se profissionalizarem e que isso não é um defeito e que isso não é uma incompetência. Isso é sim o tomar consciência daquilo que é necessário desenvolver. Eu diria que essa é assim, a grande dica que eu traria é não ter medo de não saber. Porque o saber, ele primeiro não ocupa lugar e a advocacia de hoje, como outras profissões, não pode ser apenas técnica do jurídico. E eu costumo dar um outro exemplo, Daniela, que é a área da medicina. Imagina que nós temos uma determinada doença, que é uma doença que implica um conhecimento muito técnico de um especialista. Aí nós vamos ter lá com o médico e ele não fala jurisdiquês, mas ele fala mediquês, não é? Ele usa lá aqueles termos que ninguém entende, que ninguém sabe, e nós, a pergunta que fazemos é, vou morrer? Porque é a única coisa que nós queremos saber do médico, é se ele nos dá saúde. Porquê que eu estou a trazer isto? Porque também a medicina e também do médico, nós esperamos o quê? Um acolhimento, um afago, uma conexão.
uma relação de confiança. E para isso, esse médico, ele vai ter que saber fazer o quê? Ele vai ter que saber comunicar, ele vai ter que saber falar de forma a que eu entenda, ele vai ter que me integrar naquilo que ele já sabe tecnicamente, mas eu não sei. E isso significa que o médico também precisa de ter o quê? Uma comunicação profissionalizada. Não basta ele só ser um técnico. De igual forma, as advogadas e os advogados precisam de também ter aí essa especialização em relação àquilo que é outros conhecimentos para além do jurídico. Eu falo do triângulo do conhecimento consensual, não é? Em termos de conhecer conflito, conhecer comunicação e conhecer negociação, conhecer de uma forma mais profissionalizada, e isso aí é algo que para mim é, sim, sem sombra de dúvidas, o mais importante. Isto é, o olhar da advocacia, ela precisa de continuar centrado no jurídico, porque foi para isso que nós estudámos, não é? Para aquilo que são, no caso dos ordenamentos jurídicos de civil law, aquilo que são as leis, aquilo que são os decretos, aquilo que são o ordenamento jurídico que regula as relações, mas nós também precisamos de ir para além disso, ir para além desse foco, que é a esfera jurídica, e trazer múltiplos conhecimentos. Então, ter aí, de facto, uma visão mais abrangente daquilo que é essa prestação de serviço que temos. Sim, verdade. Concordo plenamente. Foi exatamente o que aconteceu comigo na prática. No momento que eu tive conhecimento que existiam, né, outras vias, outra forma de atender o cliente e de dar uma solução mais eficiente, foi justamente o que eu fiz. Eu fui buscar conhecimento, fui buscar aprender mais sobre isso para saber atuar, para saber advogar para o meu cliente, né, de uma forma mais eficiente. Aproveitando aí essa tua fala, Daniela, eu vou aproveitar para te perguntar, se alguém te perguntasse sobre o que é isso do projeto da chave e do que ele significou para ti, o que é que tu recomendarias sobre ele? Olha, primeiro eu recomendaria fortemente, eu diria fácil, porque é uma forma de tu ter uma visão mais ampla da advocacia. E também que eu fiquei pensando sobre até o papel do advogado, de ter esse conhecimento para conseguir dar um atendimento, uma solução melhor para o cliente. Okay. E o que é que a chave te deu? A chave me deu essa possibilidade de atuar de uma forma mais eficiente mesmo, de ter esse conhecimento. De ter o conhecimento e ter noção da importância de eu saber isso para conseguir dar uma solução mais adequada para o cliente. Me abriu o horizonte. Era isso que eu ia perguntar. Quando tu te inscreveste, tu achaste que ias encontrar aquilo que encontraste? Encontrei, com certeza. Eu achei que, quando eu me inscrevi, eu achei que ele era mais focado para advogar na mediação e que tem esse foco, é super completo, diz o passo a passo mesmo para o advogado saber atuar na mediação, mas além disso, eu encontrei outros conhecimentos que foram super importantes para mim também. Muito bom, obrigada. É muito bom não só te escutar, mas de facto ver como isso mudou, não é? A tua prática e aquilo que tu tiveste a oportunidade de também partilhar comigo, a tua forma de atuar, não é? Na advocacia, é muito gratificante de saber. Então também te agradeço muito por essa tua confiança e por esse teu desenvolvimento que me satisfaz demais. Bom, eu também agradeço muito. Aí eu aproveito já para te perguntar quais são os principais benefícios de ter conhecimento desses métodos de resolução de conflitos. Aquilo que algumas pessoas que dizem, o importante para mim é o dinheiro, então para essas advogadas e advogados, eu diria que o principal benefício é vão receber mais rápido, logo vão receber mais.
E o Porque é que eu... cliente mais... Desculpa. O quê? Cliente mais satisfeito, o cliente fica mais satisfeito também, né? Exatamente. Então, essa primeira conta é necessária ser feita. Porque, por exemplo, se eu tenho um caso em que o cliente chega e eu faço lá o meu contrato de honorários e imagina que no meu contrato de honorários eu coloquei lá de receber, vamos colocar em um valor simples, eu coloquei lá de receber 10 mil reais. Tá, ok. Se eu vou receber 10 mil reais, eu vou receber 10 mil reais independentemente se eu resolvo pelo judiciário ou pela via consensual. Aquilo que acontece é que, e aí alguns perguntam, mas se eu colocar no meu contrato 10 mil reais para a via litigiosa, ou se nós resolvermos pela via consensual 5 mil reais, eu estou a ficar prejudicado. Aí a pergunta que eu faço é sempre, primeiro, o Código de Ética da Advocacia diz que os honorários não baixam pelo facto de nós resolvermos pela via consensual. Está lá. É lei, precisa de ser respeitada. Ainda assim, contratualmente eu posso fazer diferente? Posso, ok. Então aí imagina que eu faço esse acordo com o meu cliente. Aquilo que nós precisamos de entender é, esses 10 mil que eu tinha e que eu iria receber pela via consensual, é daqui a quanto tempo? É daqui a 10 anos. Ok. Então isso significa que em relação àquele processo eu estou a ter uma receita de 1.000 reais por ano. Como a maioria das advogadas e dos advogados não liga muito à questão económica ou financeira, não liga muito à matemática, nem sempre faz esta conta. E aquilo que identifica é quando ele recebe esse valor, ele faz a conta de quê? Entrou na minha conta hoje. Mas é necessário, quando ele entra na conta hoje, de nós fazermos a conta sobre quando é que nós começámos a trabalhar naquele processo. E se de facto está a ser rentável o tempo que eu estou a investir com aquilo que eu estou a receber de volta. Ou se é preferível eu encurtar o tempo e também com isso receber eventualmente até menos, mas receber antes. E isso que tu trouxeste, Daniela, é de extraordinária importância também, que é a satisfação do cliente. E aí o advogado e a advogada precisa de saber vender. Porque todos nós vendemos serviços, todos nós vendemos bens, todos nós vendemos produtos. Vender não no sentido de ser um vendedor, mas de vender no sentido de que eu estou a receber alguma remuneração pelo meu serviço, logo eu estou a vender esse serviço. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu vou ter que, como nós falámos antes, eu vou ter que oferecer estrategicamente elementos para que o meu cliente saiba que aquilo que ele está ali a trabalhar, que aquilo que ele está ali a funcionar comigo, tem uma rentabilidade para ele também. Desde logo, em termos do desgaste. Porque uma ação judicial acarreta desgaste. E eu preciso de ser claro com o meu cliente sobre o desgaste que nós vamos ter. Não é lhe colocar medo, tá? Mas é ser transparente, é partilhar a minha experiência com ele em relação a outros casos, a outras situações e como é que eu, conhecendo estas diversas possibilidades que existem e estando formado, capacitado para advogar em todas elas, porque advogar na negociação é uma coisa, advogar no processo de mediação é outra, advogar na conciliação outra ainda, na arbitragem e no judiciário. São tudo processos diferentes. E eu acho que tu também gostas muito de processo. Eu sou assim viciada em processo. Para mim, entender o processo significa ter segurança de que aquilo vai correr daquela forma. Vão haver imprevistos, vão haver situações que nós temos que tomar ali também um desvio do caminho que nós nos preparamos para fazer. Estar preparado para o imprevisto é também uma competência que precisamos desenvolver, sim. Mas eu saber que há um processo, o que é esperado de mim, como é que eu posso, digamos, dar mais do que aquilo que é esperado de mim, ou dar aquilo que é esperado, não ficar aquém. Tudo isso eu diria que é de extraordinária importância. Outra das questões que também é para mim muito importante, além de nós recebermos mais e recebermos mais rápido,
através das diferentes possibilidades e da satisfação do cliente, eu diria também que existe aí um outro elemento que é a questão da confidencialidade, tá? Ou seja, a questão da preservação ou da exposição da imagem do cliente. E aí eu aproveito também já aqui para fazer o convite para a rota da advocacia consensual de hoje, o nosso encontro às 11h30, onde nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos tratar e trabalhar sobre aquilo que é como trabalhar a privacidade do cliente, como é que nós vamos preservar ou expor. E eu vou inclusive partilhar um case, eu vou falar sobre o caso da cervejaria Baker e como os advogados dessa cervejaria, que é uma cervejaria, penso que deve ter tido conhecimento, que teve um problema com a intoxicação de pessoas, da qual inclusive aconteceram infelizmente alguns óbitos, e como, em termos estratégicos, nós vemos ali que estamos a falar de advogados que são advogados consensuais especialistas. E fica notório como está ali colocada a estratégia para a resolução efetiva daqueles conflitos, onde eles acolhem, onde eles têm uma atitude empática, onde eles não se desresponsabilizam da situação, onde eles fizeram uma análise de risco, uma árvore de decisão e tantas ferramentas que o advogado consensual tem hoje ao seu serviço. Então, são inúmeros os benefícios. Que interessante, vai ser hoje às 11h30? Hoje, sim, hoje às 11h30 é a rota para a advocacia consensual aí no canal aqui na minha página do Instagram. Vocês, se forem à minha bio, vocês têm lá ainda, se podem inscrever, quem ainda não o fez. Então, hoje vamos falar sobre a questão da privacidade e depois amanhã vamos falar sobre o protagonismo. Então, o protagonismo da advocacia consensual, porque essa virada de chave, ela precisa de acontecer. A advocacia não é, eu pelo menos não acredito que seja uma profissão em vias de extinção. Eu acredito que a advocacia, ela sim, ela é uma profissão com passado, com presente e com muito futuro. Mas ela precisa de quê? Se reinventar. Ela precisa de se ressignificar. Porquê? Porque se nós tratamos do conflito das pessoas, se nós tratamos de pessoas, e se as pessoas mudam ao longo dos tempos, nós vamos ficar iguais? Não. O advogado que fica igual está obsoleto. Não dá para ser igual. E imagina, Daniela, é assim, tu que és bem mais nova do que eu, tu já tiveste acesso a algumas matérias na universidade, mesmo que tivessem sido voluntárias ou opcionais, sobre estas coisas que nós falamos aqui. Na minha altura, mas isso nem era sequer cogitado que haveria a possibilidade dessa existência. Agora, imagina os alunos que vêm aí, as gerações de advogados que vão chegar, onde eles já têm essa matéria obrigatória, onde a OAB já coloca a inclusão desse questionamento nas provas, eles vêm com uma cabeça muito, muito diferente da nossa. E com isso, com essa cabeça que eles vêm, ou nós que já estamos no mercado nos atualizamos, nos modernizamos, ou nós já vamos ficar obsoletos. Apesar de estarmos à frente daquilo que os advogados que têm hoje 70, 80 anos, esses então, óbvio que eles nunca falaram disso, mas nem por isso eles deixam de ser bons profissionais. E nós temos que nos entreajudar uns aos outros, para quê? Para resgatar, do meu ponto de vista, aquilo que é a nobreza de ser advogado. Eu, pelo menos, acho que é uma atividade e uma profissão muito nobre, que não tem sido muito bem tratada e que é necessário nós resgatarmos essa nobre atividade que é ser e estar advogada e advogado. É verdade, concordo plenamente. O que está em extinção é aquela visão tradicional, antiga, formatada já para o judiciário, né? Isso sim, espero que esteja de fato em extinção. Então eu vou já encaminhar para a última pergunta, que é já específica para nós, advogados consensuais.
eu pergunto como utilizar dessa expertise para atrair clientes, no sentido de como expor previamente essa habilidade para que os clientes chegam até nós, né? Já buscando esse tipo de advocacia. Sim. Eu, na minha prática e na minha carreira, eu fui deixando a advocacia litigante e hoje em dia, de facto, e começando a exercer a advocacia consensual. Depois eu tive na minha carreira aí um percurso como juíza e aí eu decidi deixar a magistratura e me dedicar de facto àquilo que é a advocacia consensual e em especial a partilhar a minha experiência, a partilhar o meu conhecimento e a partilhar aquilo que deu certo. E aquilo que eu posso trazer em relação a isso que tu me estás a perguntar sobre aquilo que deu certo para atrair clientes, e que é muito curioso isto que eu vou partilhar contigo. Quando eu deixei de exercer a advocacia para ser juíza, óbvio que eu tinha uma carteira de clientes que eu precisei de entregá-la. E quando eu entreguei essa minha carteira de clientes, uma das questões que eu fiz foi, eu dividi os meus clientes por perfil e eu escolhi advogados, colegas, que eu entendia que iam tomar conta daquele cliente com aquele perfil. O que é que eu te quero dizer com isto? Que o cliente precisa, no meu entender, de ser tratado com carinho, ele precisa de ser tratado de uma forma exclusiva para que ele se fidelize a ti. E aquilo que eu quero partilhar aqui contigo em relação a essa fidelização, e até me emociono, é que hoje, passados mais de 15 anos, eu ainda tenho clientes que me contactam, não só a agradecer, mas a dizer, doutora, e agora? Eu tenho este caso, a quem é que você me recomenda? Porque eu sei que você já não faz isso, mas quem é que você me indica como advogado para tratar do meu caso? E isso é aquela chamada clientela, que é a clientela do boca a boca. Então, a forma melhor porque se nós estivermos a falar de um grande escritório de advocacia, se nós estivermos a falar de uma empresa de advocacia, a história é outra. Mas aqui entre nós, Daniela, qual é que é a realidade da advocacia no Brasil e no mundo? A realidade da advocacia no Brasil e do mundo é de grandes escritórios, de grandes empresas que têm grandes clientes multinacionais, ou a realidade da maioria daquilo que é a advocacia é pequenos escritórios, médios escritórios ou inclusive a advocacia individual. É isso que nós precisamos de entender. E ao invés de nós, no meu sentir, olharmos para aquela grande estrutura, para aquele grande escritório que tem ali umas instalações maravilhosas, nós precisamos quê? De olhar para o nosso mundo. Não é necessário ser igual ao outro. Aquilo que é necessário é ser genuíno. Então, a expertise para atrair clientes, eu diria que é ser genuíno. Quanto mais o advogado e a advogada for genuíno, e isso, por exemplo, nas nossas conversas, inclusive na mentoria em grupo que nós trabalhamos esse tema, eu me recordo de te dizer, não existe outra Daniela, não existe outra advogada que trate e que tenha o conhecimento e a carreira que tu tens. Então, o que é que tu podes fazer com isso? Então, é de dentro para fora, não é? E esse de dentro para fora vai atrair clientes, sem sombra de dúvidas. É isso que vai fazer com que aquele cliente se fidelize a ti, que no próximo problema que ele vai ter, ele vai se lembrar de ti, e quando ele encontrar alguém com um problema, ele vai dizer, olha, tem uma advogada, que é a Daniela, que ela te acolhe, além do cafezinho, quando nós não estamos no presencial, ela está disponível para fazer uma call contigo no online, ou seja, ela tem um tratamento próprio dela, que ela não vai estar a imitar ninguém, ela não precisa de copiar ninguém, ela só precisa de interiorizar o que é que eu tenho que é meu. Que as pessoas elas podem te copiar, mas elas não vão ser tu. Não é? Então eu diria que aí essa expertise, ela não precisa de ir para aquela questão de agora vou fazer um anúncio, agora vou fazer publicidade,
agora vou dizer que eu sou uma coisa que não sou. Não é preciso. Até porque hoje em dia, com esta questão de já não temos mais privacidade, não é? Qualquer pessoa vai ver se aquilo que eu falo, do que eu fiz, é verdade ou não. Basta fazer um Google, basta fazer uma pesquisa na internet. E temos exemplos claros disso. E cada vez mais esses valores, valor de transparência, valor de genuinidade, eles são postos à prova. Então tu até podes conseguir enganar o outro durante um período de tempo, mas não vais conseguir enganar durante a vida. E isso está, para mim, mais claro e evidente do que nunca. Muito legal, Dulce. Obrigada por compartilhar conosco, né, essa tua experiência tão rica. Ô Daniela, eu é que te agradeço, não só foi um enorme prazer estar aqui contigo nesta manhã, ver aí os comentários que nós conseguimos aí resgatar e os insights que nós conseguimos provocar, é de facto algo que me dá muita motivação e muita satisfação de que estamos no caminho certo, com advogadas e advogados de extraordinária competência e relevância. Agradeço-te demais essa tua partilha e também disponibilidade e felicito-te porque estás no caminho certo e aí nós temos certeza de que de facto não estamos sozinhos e eu aquilo que sinto muito prazer é de que lá em 2005, 2006 eu sentia-me uma advogada alienígena e hoje eu sinto que de facto nós falamos a mesma linguagem e estamos a ganhar corpo, estamos a ganhar consistência. E isso para mim vale tudo. Isso para mim de facto é aquilo que tem mais valor e por isso eu te agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada, amor, viu? Sim. Obrigada, eu também te agradeço muito. Então, olha, um resto de boa semana. Só dizer aqui a quem nos escuta que a nossa jornada de lives, ela volta na segunda-feira. Então vamos dar aí uma pausa amanhã e no final de semana, mas fiquem ligados, fiquem atentos em relação àquilo que é a rota da advocacia consensual e façam-me um favor, partilhem a rota com todos os advogados e advogadas que vocês conheçam, porque quantos mais formos, mais longe nós vamos chegar. Então podemos ir devagar, pouco importa a velocidade, desde que se chegue lá. E esse é o meu objetivo, é isso que eu tenho aqui trabalhado. Na segunda-feira vamos ter aí a Sandra na nossa próxima live. Então fiquem ligados e da minha parte, muito obrigada, um forte abraço, um beijo no coração. Daniela, você é super especial, meu bem. Sucesso, obrigada, viu? Dulce. Obrigada.